Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Em primeiro lugar, eu gostaria de continuar pedindo que vocês compartilhem os vídeos que eu publico no canal, que deem seu like e que principalmente se inscrevam no canal e blog para receberem as novidades em primeira mão. Bom, o tema de hoje, na verdade, eu vou iniciar uma nova série de vídeos para falar sobre o componente NGMessage, que é um componente de validação de formulário que trabalha em conjunto com o AngularJS. Esse tema, na verdade, há umas 3 ou 4 semanas atrás, eu lancei uma enquete no Facebook e o tema escolhido pelas pessoas que já conhecem meu canal ou pessoas novas, foi o tema sobre NGMessage. Eu havia nessa enquete colocado dois temas. Um deles era teste JavaScript usando o framework Jest. E o outro tema era sobre NGMessage. Esse tema NGMessage foi o vencedor. Então, obrigado por todos que participaram da enquete. Como eu havia comentado, essa nova série de vídeos, na verdade, vão ser compostas por 3 vídeos. No primeiro vídeo, eu vou explicar passo a passo os pré-requisitos, como montar um formulário, basicamente a construção do formulário de contatos, que eu vou montar em conjunto com vocês, para mostrar os tipos de validação que o NGMessage possui e como que a gente exibe essas mensagens de erro em tela. Já o segundo vídeo eu vou mostrar para vocês como construir o controlador e validar, identificar se o formulário ele é válido ou inválido. E se ele for válido, a gente vai gravar os dados do formulário numa API REST. E por último, o terceiro vídeo, que eu vou chamar de faixa bônus, eu vou discutir um pouco umas outras formas da gente exibir as mensagens de erro. Então, eu posso, na verdade, definir a hora que eu for construir o formulário, em que momento a minha mensagem de erro vai aparecer. Então, nessa faixa bônus, eu tenho 2 outras técnicas para fazer isso. E eu acho que o mais interessante dessa faixa bônus vai ser mostrar para vocês como que a gente consegue criar um novo tipo de validação. Então o NGMessage ele é bem flexível, ele permite a gente, além das validações que ele já possui por padrão, a gente construir novas validações à medida que a gente for precisando, ou à medida que a aplicação for exigindo da gente. Bom, o NGMessage, como eu disse, ele é um componente para validação, basicamente para validação de formulário, e ele trabalha em conjunto com o Angular. Nas minhas pesquisas, eu sei que existem outros componentes para validação de formulário. Além disso, a gente até consegue fazer uma validação de formulário de uma forma mais rudimentar, de forma mais manual. Mas, na minha opinião, eu acredito que o NGMessage seja o componente mais adequado para a gente implementar de uma forma rápida e prática as validações nos formulários. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês então o formulário já criado, para mostrar como que fica a cara do formulário, como que ficam as mensagens. Então, para isso, eu vou subir aqui o meu app usando o HTTP Server. Estou aqui no meu prompt do DOS. Eu vou digitar aqui HTTP Server-P 8089, onde 8089 vai ser a porta desse light server. Eu subi o servidor aqui. Pronto, tem a carinha básica aqui do meu app aqui, que eu costumo usar nos outros vídeos que eu tenho. Vou clicar aqui no meu link do formulário e aqui eu tenho o meu formulário. Então, o que nós vamos construir? Qual é o objetivo? É construir, nesse primeiro vídeo, construir um formulário de contato, onde eu vou ter os campos nome, sobrenome, sexo, idade, e-mail, data de nascimento e telefone. Então aqui eu estou usando a técnica mais básica aqui do NGMessage, que é já exibir a mensagem de erro a hora que o meu formulário abre. Tá?
Então, em primeiro lugar, eu estou usando o Bootstrap UI, então eu tenho aqui o meu painel e dentro do meu painel eu tenho os meus campos do formulário. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que o meu cabeçalho aqui do formulário está em vermelho. Isso porque eu fiz um controle de que quando o formulário ele tiver algum campo inválido, pelo menos um campo inválido, ele vai aparecer esse cabeçalho em vermelho. E se todos os campos do meu formulário estiverem válidos, ele vai mudar a cor aqui do cabeçalho para verde. Tá? Já eu defini aqui um padrão para cada campo. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o campo nome, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho três componentes aqui que indicam um erro. Em primeiro lugar, essa linha aqui no meu input, linha vermelha. Esse ícone aqui que representa um erro. E, propriamente dita, a mensagem que o meu ngMessage dispara na tela. Tá? Isso vale para todos os campos que eu tenho no meu formulário. Então, por exemplo, se eu pegar o campo nome e digitar alguma coisa, pronto, ele validou. Então ele mudou aqui a parte visual, né? Tanto da linha mudou para verde, o meu ícone com um vizinho aqui de OK, e ele tirou a mensagem de erro. No caso do campo nome, eu tenho duas validações que eu estou usando. O primeiro, campo requerido, e o segundo, número máximo de caracteres. Tá? Então, para esses dois casos, se meu formulário, se o meu input não obedecer essas duas regras, ele vai exibir a mensagem de erro. Como eu tinha dito aqui sobre o painel aqui de ficar em vermelho, por exemplo, se eu validar aqui todos os meus campos, tá vendo que eu estou colocando todos eles aqui, eu estou validando todas as regras, ele vai passando, já vai deixando em verde. Colocando a data. Automaticamente, como eu disse, o cabeçalho do meu formulário ele vai para verde, né? E tem uma característica interessante que eu poderia implementar o seguinte: enquanto o meu formulário não for validado completamente, o botão enviar fica desabilitado, tá? Isso seria uma camada adicional aí de validação na hora que você estiver construindo o seu formulário. Bom, mostrado aqui o meu formulário aqui em tempo real, agora a gente vai partir para explicar passo a passo a construção do código. Em primeiro lugar, a gente vai precisar instalar alguns pré-requisitos, que são algumas bibliotecas. Então, eu vou sair aqui do meu HTTP Server. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou instalar minhas bibliotecas usando o npm. Então, vamos lá, npm. Sobre o npm, ele é um gerenciador de biblioteca de JavaScript. Tem um dos primeiros vídeos que eu publiquei no meu canal, ele fala sobre a instalação do Node e a ativação do npm. Então, se alguém tiver alguma curiosidade, é só pesquisar no HTTP Server lá no meu canal ou no meu blog, que vocês vão conseguir identificar como fazer para instalar e como fazer para utilizar o npm. Então, voltando aqui no npm, eu vou instalar todos os componentes que eu preciso para a minha aplicação funcionar. Então, em primeiro lugar, eu vou digitar aqui npm install angular-animate angular busy angular message. Aqui é o componente em si do Angular Message que eu vou ter que instalar. Angular Touch, Angular UI Router, que vai ser o tipo de roteamento que eu vou usar na minha aplicação. O jQuery, o JSON Server e o UI Router. Vou dar um Enter. Ele vai demorar um pouquinho para instalar cada componente desse. O que ele faz quando, à medida que ele vai instalando, ele vai criando aqui na estrutura de diretório da aplicação uma pastinha chamada Node Módulos.
e dentro dela eu tenho as pastinhas de cada componente. Então, enquanto instala aqui, diferente do que eu havia apresentado em outros vídeos no meu canal, ao invés de ir no meu index eu adicionar as URLs para chamar minhas bibliotecas, por exemplo, aqui eu tenho aqui chamando ajax.google APIs, o CDN, eu vou fazer uma substituição e eu vou, na verdade, chamar a minha biblioteca que está localmente instalada aqui dentro do meu diretório. Então vou sempre chamar aqui o node módulos barra aí o nome das minhas bibliotecas que eu instalei usando o npm. Então aqui pronto, ele instalou todas as bibliotecas que eu defini lá na minha linha de comando do npm install. Se eu vier aqui no app, como eu disse, ele criou a pasta Node Modules e dentro dela eu tenho todas as pastas das minhas bibliotecas, que são as pastas que eu vou chamar aqui no meu index.html. Tá? Então, em primeiro lugar, o primeiro pré-requisito, eu incluir essas bibliotecas no meu index.html, principalmente a biblioteca Angular Message, okay? Para funcionar a questão das validações de formulário. O segundo pré-requisito, dentro do meu app, eu tenho um arquivo chamado appjs, que eu chamei de appjs, onde eu tenho o controlador principal da minha aplicação. E aqui é onde eu faço a definição, onde eu defino aqui o meu módulo principal, eu vou incluir as minhas várias diretivas que eu vou precisar ter para funcionar na aplicação, e principalmente aqui a minha ngMessage. Ok? Senão a minha validação não vai funcionar. Tá? Então a gente tem aqui dois pré-requisitos aqui, condições para a gente começar a trabalhar com a ngMessage. E agora eu vou mostrar para vocês a codificação do formulário de contatos. Então eu criei aqui uma pasta componentes, dentro da pasta componentes uma pasta contatos, que é onde eu vou construir tanto o meu controlador, que vai estar dentro aqui do meu contato JS, como a minha visão, que é o contatos HTML. Então, abrindo aqui o meu contatos HTML, aqui, como eu disse, eu estou usando o Bootstrap UI para a parte visual. O que a gente tem que ter em mente é que, basicamente, é a mesma construção que a gente teria de construir um formulário em HTML, a gente vai construir ele da mesma forma aqui. Eu vou ter que ter uma tag form, né, criar o meu form, e dentro do meu form eu vou incluir cada input que eu queira exibir na minha tela de formulário de contatos. Então aqui, destacando o formulário vai ter que ter um nome, esse nome contato form que eu coloquei aqui. Ele vai ter que ter uma propriedade chamada noValidate, e uma propriedade chamada, na verdade uma propriedade não, uma diretiva chamada ng-submit, que a hora que eu for fazer o submit do formulário, ele vai me chamar esse método, contato submit, lá dentro do meu controlador, passando como parâmetro o meu formulário, com todos os campos, todos os valores, condições de validação dentro dessa variável contato form. Tá? Então agora, uma outra questão, que era a questão do meu cabeçalho. Deixa eu só rodar aqui a aplicação de novo, para ir mostrando para vocês o passo a passo. Essa questão aqui do cabeçalho está em vermelho, né? Como que eu construo isso? Eu venho aqui na minha codificação. Na verdade eu vou usar a diretiva ngClass, que eu vou fazer a seguinte pergunta aqui, né? Se o meu contato form for válido, essa propriedade aqui valid,
ele vai exibir o meu painel em verde. Caso contrário, ele vai exibir o meu painel em vermelho. Então aqui já tem uma característica própria do NGMessage, que é esse método valid aqui, ok? Então eu vou, como eu disse, eu tenho o meu contato form, né? Que eu tenho que sempre chamar ele, independente de qualquer campo que eu for usar, eu vou ter que sempre colocar contato form ponto o nome do campo ou contato form ponto valid or invalid, tá? Então aqui no caso, se ele for válido, né? O NGMessage vai identificar, vai verificar em todos os campos dentro do meu formulário, comparar todas as validações, se todas elas estiverem 100% validadas, ele vai exibir o meu painel em verde. E aqui pegando o primeiro campo, eu vou me basear na verdade em dois campos do formulário, porque basicamente os outros campos têm a mesma característica e a mesma implementação. Então eu vou pegar aqui o campo nome e em seguida o campo telefone. Então, em primeiro lugar, no campo nome, eu tenho o meu input, né? O meu input, o tipo dele vai ser texto, a classe aqui, essa classe text input underbar aqui, é ela que vai dar essa característica de exibir só uma linha abaixo do meu input, tá? Essa linha aqui em vermelho ou em verde. O placeholder, que vai ser o texto que eu vou exibir por padrão dentro do meu input. O nome do meu input, um ID, se você precisar do ID, não é obrigatório. Aqui começa na verdade a brincadeira. O NG Class, essa tag aqui, essa diretiva NG Class, a gente vai fazer a seguinte validação. Se o meu contato form.nome, como eu disse, eu estou aqui chamando o meu nome do campo, aqui, .nome, .invalid. Se ele for inválido, ele vai chamar-se a classe CSS has-errors. Caso contrário, ele vai me chamar a classe CSS no-errors. E é essa linha aqui que vai me dar esse comportamento. Linha vermelho ou linha verde. Tá? Em seguida, eu já começo a trabalhar com a característica própria do NGMessage, que é a primeira validação que ele tem, é essa diretiva NGMaxLength. Então ele vai validar o máximo de caracteres do meu input. Tá? Depois eu tenho o NGModel, eu tenho que ter esse NGModel aqui para trabalhar com Angular e com controlador, e o nome do meu campo aí no caso, que é o que é ele que vai fazer o bind do que eu digitar no input com o meu controlador. O nome aqui eu vou chamar do objeto contato.nome. E por último eu tenho uma outra tag, né, que é uma outra diretiva aqui de validação, que é o required. Então o NGMessage ele usa, além da possibilidade de usar o NGMaxLength, ele também usa esse required aqui para fazer as validações do formulário. Então, para o campo nome, eu vou ter duas validações. Número máximo de caracteres do input, que não pode ultrapassar 200, e ele tem que ser um campo obrigatório. Tá? Aí, na sequência, eu vou ter aqui uma tag de spam, chamando outra vez o NGClass. Essa linha aqui ela vai ser responsável por exibir esse ícone. Tá? Então, quando eu tiver com um formulário com input inválido, não passou pela validação, ele vai ficar com essa característica, com esse ícone. Caso contrário, se ele passar para a validação, ele vai mostrar esse Vzinho aqui em verde. Tá? Então, para isso eu estou usando também a diretiva NGClass e trabalhando com a seguinte condição. Se o meu contato form, que é o nome do meu formulário, .nome, que é o nome do meu campo, for inválido, eu vou chamar aqui o fonte awesome para exibir o meu warning, que é o meu ícone de warning. Tá? Caso contrário, ele vai exibir o meu fonte awesome com text success, que significa o meu ícone no formato de Vzinho com a cor verde. Só lembrando que tanto o CSS como todos esses códigos, eu vou deixar disponível um link no final da descrição do vídeo, tanto no blog como no canal do YouTube, para vocês conseguirem baixar esse fonte parcial, ok?
relacionado ao primeiro vídeo sobre ng-message. E aqui por último, com relação à validação do campo nome, eu vou ter a exibição das mensagens sendo controladas pelo ng-message. Como que eu faço isso? Eu vou ter uma div, onde eu vou ter a tag ng-show, tá? A tag ng-show ela vai me permitir exibir a mensagem de erro já na hora que eu abro o meu formulário, né? Porque aqui, ó, qual a condição que eu estou fazendo aqui, que eu estou verificando? Eu estou chamando contato form, que é o nome do formulário, ponto nome, ponto error. Esse error faz parte também do componente ng-message, tá? E ele vai identificar se dentro aqui do meu input nome, fazendo a verificação em todas as validações que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho duas validações, tá? Então o que vai acontecer? O ng-message ele vai verificar essa primeira validação, vai ver se está ok ou não ok, e vai verificar essa segunda. Se o meu input ele estiver dentro das condições da minha validação, estiver verde e conseguir passar, esse erro aqui vai ser falso, tá? Esse from erro. Então ele não vai exibir a mensagem de erro. Caso contrário, ele vai exibir a mensagem de erro. Se não passar por nenhuma dessas validações, seja a validação de obrigatório ou seja a validação de ng-max-length, esse erro vai me trazer true e vai me exibir as mensagens de erro logo abaixo. E aqui eu vou usar a diretiva, que é a diretiva padrão da ng-message, que é a ng-messages. Tá? Essa ng-messages aqui, ela vai ser, na verdade, como se fosse um agrupador dos erros. Tá? Então eu vou ter primeiro essa tag ng-messages, tá? Dentro aqui do meu div. E dentro desse div, eu vou ter, aqui onde eu estou selecionando, eu posso colocar todas as minhas mensagens de erro. Né? Então eu vou agrupar as minhas mensagens de erro dentro do ng-messages. Né? E para cada mensagem que eu for exibir, eu vou usar uma outra diretiva, que a gente chama de ng-message, sem o S. Ok? Aqui tem um ponto importante, que o que eu poderia fazer aqui. Vou pegar um exemplo. Eu tenho, na verdade, vou pegar aqui onde eu tenho as minhas mensagens de erros, eu coloquei aqui na minha pasta de templates, chamada Error Former. Vamos pegar esse aqui é o meu template de mensagem de erro, tá? Que é para reaproveitar o meu código e não ficar escrevendo as mensagens de erro em cada formulário que eu for criar. Essa é uma característica interessante permitida pelo ng-message. Vou pegar, por exemplo, essas duas mensagens de erro que eu tenho aqui, de require e de min length, e vou, por exemplo, colocar aqui, tá? E vou remover esse daqui. Então, por exemplo, recapitulando, eu tenho aqui o ng-message, né, que vai ser o meu agrupador de erros, e logo abaixo eu tenho várias tags div chamando o ng-message, né? E como que é a sintaxe do ng-message? Aqui no caso eu estou validando require e o min length. Então eu vou colocar ng-message igual o nome do meu validador, que é require, e aqui um outro div error chamando a diretiva ng-message com min length. E aqui eu posso colocar as N validações que eu tenho, tá? Só que isso, como eu disse, não vai ficar muito interessante a nível de reaproveitamento de código, tá? Então, na verdade, eu estou trabalhando e o que o ng-message permite a gente fazer? Ele permite a gente incluir um arquivo de um template, né, dentro de um arquivo contendo todas as mensagens de erro padrão, tá? E como que eu faço isso? Se a gente estivesse trabalhando numa versão abaixo do Angular 1.4, tá, eu poderia usar a diretiva ng-message aqui na mesma tag div e o ng-message include também na mesma tag. Então, eu poderia colocá-lo aqui, ó, ng-message include, aqui dentro. No entanto, a partir da versão 1.4, eu tenho que quebrar. Tá? Eu tenho que criar uma outra tag. Então, eu vou ter, em primeiro lugar, eu vou ter que encadear. Então, eu vou colocar ng-message aqui como primeiro nível. E num outro nível, usando uma tag div também, eu vou chamar o ng-message-include. Tá?
igual, esse error message aqui vai ser o ID do meu template. Tá? Então, automaticamente, quando eu renderizar minha página, ele vai carregar o meu arquivo que contém todas as mensagens de erro. Se eu ver aqui, eu defini, como eu tinha mostrado para vocês, dentro da minha pasta template, eu tenho um arquivo error form. Então, abrindo o error form aqui para a gente entender melhor, o error form ele tem todas as validações possíveis que o ngMessage pode ter. Aqui no caso do primeiro vídeo, eu estou usando as validações padrões do ngMessage. Então, quais são? Primeiro, require. Segundo, minLength. Terceiro, maxLength. Quarto, o pattern, onde eu posso definir uma expressão regular para validar qualquer campo que eu queira. E o e-mail, que é para validar o e-mail, tá? Então a sintaxe é chamar a diretiva ngMessage igual o nome da minha validação e em seguida o que eu quero renderizar lá na minha tela. Então aqui eu estou colocando a mensagem como sendo preenchimento obrigatório. Aqui no caso a mesma coisa, do minLength, ngMessage, minLength e a mensagem. Não atingiu o número mínimo de caracteres. Então aqui eu tenho as mensagens padrão. Lá no terceiro vídeo vocês vão ver que se eu quiser, por exemplo, se eu vou criar uma validação nova, né, que não faz parte do padrão do ngMessage, eu posso incluir a mensagem tanto aqui dentro já do meu template, como incluir ela aqui embaixo, tá? Dentro aqui como eu havia mostrado para vocês. Essa é uma forma mais legal, mais inteligente de a gente reaproveitar a questão dos códigos, tá? Mas é basicamente isso. Eu vou ter para exibir essa minha mensagem de erro que aparece aqui, por exemplo, essa aqui embaixo, tá? Com esse ícone aqui, eu vou ter então que criar uma tag div chamando a diretiva ngMessages igual ao error, né? Aí é a mesma coisa que eu coloquei aqui no ngShow, né? Então ele vai validar se nesse meu input nome aqui eu tenho algum erro. Se tiver algum erro ele vai exibir. E aqui dentro na sequência aqui encadeada, eu vou ter o ngMessages include chamando o meu template com ID error-messages. Tá? Então basicamente a validação do campo nome é essa. Recapitulando que eu estou usando duas validações aqui padrão do ngMessage, que é o ng maxLength e o require. Se eu quisesse usar o minLength, sem problemas, eu vou copiar aqui o nome da minha validação minLength, vou colar aqui, vou chamar ng igual o número mínimo de caracteres. Então eu tenho que ter 10 como número mínimo. Beleza, se eu vier salvar aqui, eu vou dar novamente o meu formulário. Lá, ele já aparece a mensagem aqui, ó, não atingiu o número mínimo de caracteres. Enquanto eu estiver digitando aqui, ele não atingiu o número mínimo, ele vai manter essa mensagem de erro aqui em tela. Tá? Então vamos lá, chegando no 10, pronto. Ele validou esse input aqui. E como eu havia falado, eu vou mostrar um outro caso de validação, que é o do campo telefone, onde eu vou explicar para vocês a utilização do ngPattern, que é um outro tipo de validação default do ngMessage. Então a gente vai vir aqui eu tenho a construção dos outros campos, né? Mesmo usando basicamente a mesma coisa lá que eu usei no campo nome. Pronto, a gente está aqui no telefone, né? No campo telefone. Então aqui a gente vai ter também o input do tipo texto, o class dele, um text input underbar que vai mostrar aquela linha lá no input, o placeholder, o nome, o ngClass que vai mostrar a linha em vermelho ou verde lá no meu input, né? Na parte de baixo do input. O ngModel, que é o nome do meu campo e que vai servir como bind lá para o controlador. E aqui eu estou usando o ngPattern, que é o tipo de validação padrão que eu tenho no ngMessage.
Então o formato é ng-pattern igual, e aqui eu tenho que colocar o formato que eu quero validar. Como que eu estou fazendo aqui? Aqui eu tenho uma variável, então, que eu chamei de telefone formato, tá? E aí, abrindo o meu controlador, eu defini a minha variável aqui, ó. Dentro aqui do meu controlador, chamado contato CTRL, tá? Eu tenho aqui a variável scope telefone formato, igual, aqui eu tenho a minha expressão regular, tá? Que é a expressão que vai fazer parte, que vai validar o formato do que eu digitar no campo telefone. Então essa é uma outra forma da gente validar também por pattern, ela fica um pouco mais aberta, a gente consegue fazer uma série de regras aí para validar qualquer tipo de campo. Voltando aqui no meu contatos HTML, então eu tenho a validação aqui do telefone. Por exemplo, se eu vier aqui no meu formulário aqui que está rodando, vier no telefone e digitar lá, por exemplo, ele vai exibir a mensagem de erro, ele vai validar lá o ng-pattern, vai ver que não está no formato, que o formato que eu quero é esse aqui, ó. Abrir parênteses, 3 dígitos, fecha parênteses, 3 dígitos, traço 4 dígitos, tá? Então, enquanto ele não validar esse formato, ele não vai validar esse campo. E o último recurso que eu tenho aqui, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, eu mostrei para vocês as mensagens padrão, tá? Então, para qualquer campo lá que eu for usar o require, por exemplo, ele vai exibir essa mesma mensagem genérica aqui, preenchimento obrigatório. Agora, se por exemplo, eu quiser, ao invés de, para um caso específico lá, que aí no caso vai ser o telefone, eu quero, aqui no ng-pattern, ao invés de colocar formato inválido, que é um erro bem genérico aqui, para facilitar a vida do usuário, eu posso colocar uma mensagem customizada só para aquele caso específico. Como que eu faço isso? Bom, você vai sobrepor, na verdade, essa exibição desses erros fazendo da seguinte forma. Você vai vir em contato. Dentro aqui desse div, que é o meu container que vai mostrar os erros do ng-message, né? Onde eu tenho a diretiva ng-messages, eu vou deixar o ng-messages include lá no final e eu vou criar chamar duas vezes a diretiva ng-message aqui dentro desse meu container. Primeiro eu vou chamar o ng-messages require e depois o ng-messages pattern, colocando textos de erro personalizados. Por exemplo, aqui, favor informar um número de telefone. Tá? E aqui, informar um telefone no formato ABC, por exemplo. Então, qual o comportamento aqui do ng-message? Ao invés de ele ir lá no meu template e exibir o erro de lá, ele vai considerar primeiro a ordem aqui que eu coloquei as coisas. Então, se eu tiver chamando uma diretiva ng-message dentro aqui do meu formulário, ele vai primeiro considerar as mensagens que estão aqui dentro. Tá? Então, é uma forma interessante, dependendo da situação, da gente personalizar alguma mensagem de erro para facilitar a visualização e entendimento do usuário que está preenchendo o seu formulário. Tá? E aí o comportamento é justamente esse que está aqui. Por exemplo, se eu apagar, olha, favor informar o número de telefone. Então ele está pegando aqui o erro personalizado, ao invés de eu pegar o erro que está aqui no meu error form, que seria essa mensagem aqui, preenchimento obrigatório. Tá? Então, por último, para terminar esse primeiro vídeo da série, eu queria mostrar para vocês, na verdade, efeito de informação mesmo e de funcionamento, que é essa questão da utilização do template. Para você usar o template, existe um problema que na verdade apanhei a hora que eu estava desenvolvendo, a hora que eu estava estudando sobre o assunto. Quando você usa o roteamento, seja o eRouter ou o NGRoot, vai ter um conflito e ele acaba não conseguindo carregar esse arquivo errorform para dentro da sua aplicação e com isso mostrar essas mensagens de erro. Como que você faz então? Uma dica aqui. Você vai entrar aqui no meu controlador, contato JS.
Desculpa, você vai entrar aqui no meu app.js, que é o arquivo principal da minha aplicação, tá? Dentro desse app.js, você vai usar um método chamado run. Então aqui vai ser o nome da sua aplicação, você define lá em cima, né, no módulo, app.run. Usar os parâmetros HTTP e template cache. E aqui você vai, na verdade, fazer uma chamada, uma requisição HTTP do tipo GET, onde está o meu formulário, onde está o meu arquivo contendo o template. Então aqui no caso é template, né, barra error form. E se essa requisição foi feita com sucesso, ele vai jogar esse meu arquivo em cache e vai definir que o meu ID do meu template vai ser esse, ó, error-message. E é justamente esse ID que eu vou precisar aqui no meu contatos HTML. Então vocês podem ver aqui, o ng-message include o ID. Tá? Como eu disse, existiria uma outra forma de fazer isso, que é colocar aqui dentro do meu, de aspas aqui, o próprio caminho do meu arquivo HTML. Só que vai gerar uma série de conflitos com se você estiver usando roteamento. Então aqui eu recomendo você usar o ID. E lá no meu contatos, lá no meu controlador principal, onde que está o controlador principal? Aqui no meu app.js, eu chamar o método run, fazer uma chamada get e inserir o meu template em cache. E com isso eu consigo renderizar o formulário, renderizar e carregar também as mensagens de erro. E o ng-message vai funcionar sem problemas. Bom pessoal, é isso. Chegamos ao final desse primeiro vídeo da série sobre ng-message. Um ponto importante, eu vou deixar recapitulando, né, e reforçando sempre. Eu costumo deixar os meus fontes disponíveis para vocês fazerem os downloads, fazerem alteração, aprender como escrever o código, adaptar, aí fica da forma de cada um. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, tanto no blog como na descrição do vídeo no YouTube. Então basicamente o que você vai precisar fazer é clicar nesse link, informar um e-mail, e automaticamente você vai receber um e-mail com o link para você ter acesso irrestrito à minha área de downloads. Aí dentro da minha área de downloads eu vou liberando aos poucos os fontes, né? Então aqui no caso eu vou fazer 3 liberações de fontes. Vou fazer a primeira liberação aqui do primeiro vídeo, do segundo e do terceiro. Aí no terceiro vídeo eu vou liberar o fonte por completo para vocês conseguirem utilizar, testar, etc. Tá? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se gostaram, deem seus likes, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscrevam no canal e no blog. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.